Alô, alô, gente querida, gente boa de Deus que está comigo agora e os milhares que depois, em outra hora, outra ocasião, vão assistir e também aqueles que estão espalhados por toda a Terra, nos vendo em todos os continentes. Tem gente de todos os lugares, como eu estou vendo aqui alguém da Espanha e chegando e dando a sua palavra de carinho, e gente de todos os lugares. Eu é que não observo muito esses contatos e manifestações, porque a minha cabeça se concentra no que eu vou falar e aí eu não presto atenção em mais nada. Hum, Essa é a minha natureza, eu não presto atenção em mais nada. Isso me faz lembrar até da carta que eu recebi anteontem desse irmão José Everaldo Souza e Silva, que eu acho que é chamado de José Silva aí na rede. Ele me mandou um presentinho, uns pentes finos e com um pedido de desculpas, porque ele disse que eu estava aqui pregando com toda a emoção, alegria, paixão, intensidade e concentração, e ele ficou prestando atenção no que estavam dizendo no chat. Acabou que ele se chateou com alguém do chat, se chateou com alguém do chat, que é muito comum, é chateação no chat. Frequentemente o chat é chato, especialmente quando chegam aquelas pessoas que vêm só para chatear no chat. E aí ele perdeu a paciência e falou alguma coisa, e eu que nunca olho. Ele disse que nesse dia eu olhei e falei assim: vamos parar de besteira, meu Deus. E ele é do Nordeste, do Ceará, usou a expressão aqui na cartinha dele de que eu tinha passado um carão. É uma expressão muito comum para mim, que sou do Amazonas. Papai me deu um carão, mamãe me deu um carão. Ou então é equivalente ao pito carioca, o paulista, o do Sudeste. É esse carão que os pais davam. Não, não quero levar um carão do papai, da mamãe. Que é quando a pessoa chega e bota uma cara diferente mesmo. É um carão em relação ao mau comportamento. Aí ele disse que ficou todo constrangido. Aí resolveu me escrever para me pedir desculpas por ter feito isso. E eu nem lembro, meu filho, eu nem percebo. Agora, um conselho a todos: não precisa ficar falando aí no chat, você só se distrai e distrai os outros. E falar bobagem, pelo amor de Deus, bobagem não, discussão não, conflitos não. A gente poderia se poupar de muita tolice, muita infantilidade, muita idiotice que fica manifesta na hora de um chat como esse aberto para qualquer pessoa ir lá e falar. Nós estamos aqui seguindo em Mateus, no capítulo 5, assim como temos exposto Mateus desde o início do ano, do capítulo 1 até agora, a gente só chegou ao 5, e eu fiquei esse último mês inteiro falando aqui no capítulo 5 sobre o início da arquitetura, da construção desse ensino de Jesus aos seus discípulos. Discípulos. Não existia nenhuma forma de religião cristã. Não havia nem sombra de qualquer coisa que se assemelhe ou que pareça com o mundo eclesiástico da maioria de vocês, seja qual seja o grupo, a denominação, a expressão religiosa. Não havia nenhuma dessas coisas que hoje em dia, na ignorância absurda da grande maioria, parece que sem elas, Jesus não está presente na vida.
mas o Evangelho não as introduz da parte de Jesus em momento algum como qualquer coisa de significado essencial. Jesus só apresenta como significado essencial o Evangelho. Ele manda que a gente, indo pelo mundo, ensine o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, de todas as línguas, de todas as etnias. Ensine a viver. E ele diz, ensinando a praticar. Porque o Evangelho, como eu tenho dito, e quem quiser acompanhar de perto, entre aí no portal caifá.net, lá na minha lupinha, escreva a palavra cardápio. O Evangelho não é um cardápio para a gente conhecer o menu. Não, Jesus não oferece um cardápio nem um menu, ele oferece pão da vida, ele oferece água da vida, ele oferece banquete de regozijo de vida eterna, ele oferece a imagem da reconciliação com o Pai e as festas, ele oferece a manifestação de anjos celebrativos e cantando alegremente pelo arrependimento, pela epifania, pelo cair da ficha de percepção cognitiva de alguém que estava totalmente alienado e estranho, de repente enxerga. Ele tem uma quantidade enorme de outras comparações, e é nisso que Jesus se concentra. E aqui ele só está falando com aquilo que a ele interessa. Jesus nunca convidou ninguém para ser membro de nada, nunca convidou ninguém para fazer parte de nenhuma associação, de nenhum clube religioso ou de uma membresia filosófica. Não, ele chamou a gente para comer a carne dele, beber o sangue dele, absorver a vida dele, ficarmos grávidos dele, para que ele cresça em nós, a ponto de que nós nos transformemos de fato, genuinamente, dia a dia, cada vez mais na cara dele, na imagem dele, com o cheiro dele, com o caráter dele, com as atitudes dele. Ele quer se reproduzir na gente. Ele não quer fazer clonagem. Ele quer que eu continue sendo eu, mas eu, tão cheio da mente dele, dos pensamentos dele, do caráter dele, das emoções dele, das atitudes dele, do mesmo tipo de comportamento e de gestualidade dele. Como se diz, andando nele ou seguindo-o, que é a expressão que ele usa com mais regularidade. Paulo é que usa a expressão estar nele e andar nele. Pois bem, é para isso e exclusivamente para isso que ele nos chama. O resto é comentário, o resto é religião, o resto é discurso catequético de seita, o resto é qualquer outra coisa. Mas aqui, no Evangelho, a gente só vê Jesus querendo discípulos. Ele tem as multidões que o seguem, mas nem todo mundo na multidão vira discípulo. Na maioria das vezes, as multidões são apenas feitas de pessoas carentes, interessadas em benefícios pessoais, buscando ajudas ou com aquela necessidade de serem socorridas, atendidas, ouvidas. As multidões vêm e não há da parte de Jesus nenhuma expectativa declarada a respeito da continuidade das multidões. As multidões passam. As multidões aqui no Evangelho são como uma sombra.
como uma nuvem passante. As multidões estão e não estão. E em relação às multidões, o que Jesus diz e manifesta é ter compaixão das multidões. Mas o investimento dele não é nas multidões. Ele não tem nenhuma ilusão a respeito da frivolidade, da futilidade das opções das multidões, da distração das multidões, do egocentrismo do indivíduo na multidão, que na sua ignorância não consegue transcender para além do próprio umbigo e da carência imediata. Raramente. Então, as multidões ele socorre, são bem-vindas, venham, todos. Mas ele se concentra em fazer discípulos, em pessoas que aprendam a disciplina dele, como eu já digo desde há 50 anos atrás. A palavra discípulo decorre da palavra disciplina, e a palavra disciplina é o modo de viver de um discípulo. O discípulo aprende a disciplina do mestre. O discípulo, que é uma palavra e é uma prática que Jesus não inventou, já todos os mestres gregos tinham seus discípulos, os mestres e rabinos judaicos tinham seus discípulos. Escolas de discípulos sempre houve, em todas as culturas, no Oriente, na Ásia mais extrema. Os monges tinham seus discípulos. Sempre quem tinha mais, ou soube mais, ou aprendeu mais, ou desenvolveu alguma escola, tinha os seus alunos. E o discípulo é um aluno disposto a colocar em prática o que ele está aprendendo. E aqui no caso específico do Evangelho, Jesus diz que ou se põe em prática, ou o discípulo de fato coloca o que está aprendendo em prática, ou ele não se transforma em discípulo. E não se transformando em discípulo, ele nunca experimenta a verdade da disciplina, a verdade do ensino, a verdade da palavra. Ou se você quiser usar uma palavra mais comum, a verdade da filosofia de Jesus. Ou como alguns nos dias dele diziam, a verdade da doutrina dele, quando perplexos perguntavam, sem ter um nome para designar o que Jesus ensinava, como sendo o Evangelho, Boa Nova, diziam: que nova doutrina é essa? Ele tem autoridade mais do que todos, de onde veio isso? E aí vem Jesus e diz que isso, que é esse ensino, essa palavra, quer encontrar corações que aceitem a disciplina. E a disciplina não é castigo, a disciplina é obediência. A disciplina é aceitar a expressão que designa um determinado modo de vivência, de prática e de consciência. Isso é o significado de disciplina no discipulado de Jesus, quando ele está fazendo discípulos. A ele não interessa saber de milhares e milhares que passam e que vão e que não ficam. Ele se refere aos que ficam, aqui no Evangelho de Lucas, dizendo: ó vós, pequenino rebanho, alegrai-vos, porque aprouve a meu Pai dar-vos o seu reino. Ele nunca esperou que os discípulos fossem milhões e milhões e milhões, porque nem todos estão aptos para isso. Tem gente que tem bloqueio mesmo. A cabeça é blindada. O coração vai precisar de um tempo muito grande para desenvolver consciência.
Não é todo mundo que nasce com consciência, ou que com facilidade junta as percepções e forma uma síntese. A grande maioria vive em estado de extrema dispersividade, a grande maioria sofre de uma espécie de transtorno, de déficit de atenção, ou então de hiperfoco, foca só na coisa errada. E na hora que você está apresentando para ela a solução para cortar e resolver o nó górdio, a pessoa está se distraindo com outra coisa, com mosquitos, enquanto engole camelos, que é uma outra expressão de Jesus para definir o que frequentemente os religiosos faziam e as grandes multidões são dadas a fazer. Então, eu já disse isso várias vezes, só aqui nessa introdução de Mateus 5, mas eu reafirmo nessa introdução de hoje, dizendo que o objetivo dele é falar com os seus discípulos, que se aproximam dele. E ele começa a ensinar esse grupo. E logo depois as multidões. Ele vê as multidões, mas ele sobe e começa a falar com os discípulos. É só no final, quando a gente chega no final desse acampamento, que deve ter sido esse tempo aqui do chamado Sermão da Montanha, que deve ter durado uns dias, 2, 3 dias, com aquele povo ali da Galileia indo e vindo, e os discípulos presentes, e ele ensinando, aquilo que eu gasto aqui um pouquinho de tempo, eventualmente, para Jesus, na hora do ensino, no tempo do ensino, na ocorrência do ensino, levou muito mais tempo, porque eventualmente ele foi fazendo aplicações, pessoas iam fazendo perguntas a respeito de cada coisa que ele dizia, e ele foi ensinando, fazendo os aplicativos se tornarem bem práticos para a compreensão de cada um, e era um tempo absolutamente difícil, eu já disse isso diversas vezes, vale a pena repetir de vez em quando, que as circunstâncias nas quais esse ensino começou e continua são totalmente desfavoráveis a ele. E nos dias de Jesus era tudo desfavorável a ele. Ele está ensinando sob a tutela do Império Romano, seu despotismo e com as suas perversidades muito frequentes, com as suas arbitrariedades indizíveis. Ao mesmo tempo que em Israel era a dinastia dos Herodes, desde Herodes o Grande, que vigia como poder político presente. Também, concomitantemente a isso, havia as autoridades do templo, que na prática, em relação ao povo, tinham mais autoridade do que os Herodes, da descendência de Herodes o Grande, que tinham poderes e a altura da vida de Jesus, estavam vivendo um compartilhamento de poderes num triunvirato herodiano. Mas as autoridades do templo é que faziam a grande ponte política, muito mais do que entre o povo e Herodes, era entre o povo e os romanos, os procônsules, os prefeitos, os governadores romanos, as autoridades romanas na Galileia, e que tinham a incumbência de manter a lei, a ordem, trazer a disciplina. Essa era a ponte que os líderes religiosos faziam com muita frequência. E esse é o mundo imediato, com algumas seitas, algumas denominações. 5 delas eram mais importantes e que estão presentes aqui mencionadas nos evangelhos, exceto os essênios, que só se veio a saber deles
muito tempo depois, a gente viveu alguns séculos e séculos e séculos sem sabermos da existência de uma dada seita contemporânea de Jesus, chamada de Os Essênios. E não é o dia de falar a respeito disso, eu já falei demais sobre isso, tem tanta coisa gravada a respeito dos essênios. Mas, pois bem, o objetivo é formar consciências, é criar discípulos, gente que queira absorver a sua semelhança, gente que queira ser expressão dele, Jesus. Esse é o objetivo, esse é o chamado. Essa é a vocação. É isso que ele quer dizer quando ele diz: vem, segue-me. E ele começa essa construção de consciência aqui com as chamadas bem-aventuranças dos Macários, em relação ao que a gente passou dias falando. E apenas para dizer, depois de tudo, que Jesus é a chave hermenêutica a partir da qual eu entendo cada uma dessas bem-aventuranças, dessas designações dos prósperos espiritualmente. Repetindo mais uma vez, eu aprendo o que é humildade, não com São Francisco de Assis, embora ele tenha sido um homem humilde, mas eu aprendo com Jesus. Todo mundo carrega as suas idiosincrasias. A única humildade que não carrega nenhuma idiosincrasia é de Jesus. É a única humildade completamente saudável, completa e perfeita. Porque o humilde é aquele ser que não deixa de aprender, de ser ensinável. Como se diz acerca de Jesus, e crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Só cresce. Preste atenção, diante de Deus e dos homens, quem se mantém aberto, aprendendo sempre. Aí você diz, e Jesus aprendia? Mas é claro que Jesus reservou para ele próprio, não importando a evolução da consciência que ele teve de si mesmo, e ele foi tendo consciência crescente de si mesmo, embora aos 12 anos de idade ele já saísse com essa afirmação lá no templo, diante dos acadêmicos de Israel, e quando Maria e José o acharam depois de 3 dias de aparente sumiço, e disseram, filho, que é isso? Foram lhe dar um carão? Filho, que é isso? Ele disse, por que vocês estão assim, porventura vocês não sabiam que me compete estar na casa do meu pai? Para vocês verem que aos 12 anos de idade, essa consciência de que tinha uma relação completamente diferente entre ele e o Deus de Israel e a média ponderada humana em relação à consciência humana sobre Deus, já era disparadamente anos-luz adiante. E só cresceu, mas mesmo na sua maturidade, a gente vê Jesus reservando para si sempre essa humildade, esse direito de se manter aberto, de se surpreender. Como ele diz à mulher Cirofenícia, ó mulher, grande a tua fé. Ele dá a si mesmo o direito desse susto. Ou como com o centurião romano, ele leva um susto e diz, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei ninguém com uma fé como esta. Ele reserva para si, e isso tem a ver com essa humildade daquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele reserva para si essa possibilidade de continuar aberto e crescendo. Quando perguntam a ele, quando será aquele dia, aquela hora em que tu virás? Dize para nós, nos dá uma dica especial.
Faze de nós discípulos de uma espécie de gnosticismo do Evangelho, dando a nós um conhecimento único e singular que ninguém mais na terra tenha, acerca do tempo da tua volta, do dia da tua volta. Quando será isso? Ele disse, quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem criaturas de todas as dimensões, ninguém sabe. Nem o Filho. Eu não sei o dia em que eu voltarei. Isso está reservado para o meu Pai. Essa é a humildade que você vê presente em Jesus, positivamente, tanto quanto você vê negativamente. Como em Marcos 6:6, quando ele se admira da incredulidade daqueles que são da cidade aonde ele cresceu, em Nazaré. Admirou-se Jesus da incredulidade deles, aprendeu sobre a dureza dos seus corações, de modo que eu sei o que é ser humilde olhando para Jesus. Eu sei o que é ser humilde olhando não só para o fato de que ele se manteve aberto à perplexidade, mas também eu sei o que é ser humilde porque ele não teve o menor pudor de dizer quem ele era, de dizer o que ele tinha vindo fazer, de dizer o significado dele, de não ter nenhum medo de falar a respeito de quem ele era para a vida, para o mundo, para as pessoas e para os outros, e continuou sendo o manso e humilde de coração. Agora, eu entendo humildade quando eu tenho Jesus como minha chave interpretativa. Se eu mudo esse eixo para o cara que eu mais admiro, a pessoa que eu mais admirei na vida foi meu pai. Então eu vou aprender humildade com meu pai. Meu pai não é suficiente para me ensinar humildade, embora ele tenha sido um homem que aprendeu muito humildade, mas ele não é minha referência. Eu sigo a referência dele, que é Jesus. Ou qualquer outro santo que você tenha. Não serve, todo mundo é dodói. Toda humildade carrega a sua própria vaidade, suas idiosincrasias e suas doenças, enquanto você não entender que é de Jesus que você tem que aprender, de ninguém mais. Os outros são apenas ilustração da tentativa do alcance desse propósito. Mas não são o teto e a referência última de nada. A mesma coisa com os que choram, com os seres humanos que se condoem, que se importam. Eu aprendo o que é ser essa pessoa humana sensível com Jesus, que não era um chorão, mas chorou. E a existência dele não foi feita de muitos choros, mas de choro significativo e de um chorar sem lágrimas cotidiano, feito de compaixão. Eu aprendo a mansidão com ele, que disse, eu não sabeis. Se eu pedisse ao meu pai, ele mandaria não 12 apostolinhos como vocês. Pedro, guarda essa espada boba. Se eu quisesse, o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos, mas não é o caso, eu não quero. Esse é o manso dos mansos que poderia caterpilar a idiotice dos seus adversários, mas decide o oposto. Exerce autocontrole. Fome e sede de justiça. Você não vê Jesus reclamar nada para ele. Nada. Eu vim, não me deram nada, não me trataram, não me reconheceram. Não tem dodóizice, autovitimização nenhuma em Jesus. Agora, ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer, ele ensina a melhorar a vida do outro, ele cura as pessoas, ele quer que as pessoas sejam niveladas pelas possibilidades iguais de encontrarem um lugar benfazejo na vida, de possibilidades
o máximo possível equânimes e justas. É isso que ele promove o tempo todo, é com ele que eu quero aprender isso. A misericórdia dele pelos doídos, que não é de palavras, ele mete a mão na chaga do leproso, ele se lambuza com a ferida do doente, ele tem coração para miséria alheia, é misericórdia. É limpo de coração, mas não tem medo de mulher. Fica sozinho com uma gostosa ao lado do poço de Jacó, que os discípulos, quando chegam lá em João, no capítulo 4, ficam chocados. Até hoje as samaritanas são umas mulheres assim, bem gostosas. Se você chegar lá em Samaria, em Siquém, e você, por exemplo, começar a subir, entrar numa comunidade samaritana, você vai ver até hoje. Elas não são mulheres muito religiosas como as judias. Então você vê cada mulher com cada colchão bonito de fora, saia no meio da coxa, lindonas. E até o dia de hoje, nos dias de Jesus, as samaritanas também já carregavam essa expressão estereotipada daqueles homens que as observavam. E quando Jesus está conversando com aquela gata, e que era uma mulher desejada por muitos homens, tanto é que já tinha tido 5 maridos oficiais e agora estava tendo um caso com um cara e vivendo com ele, os discípulos chegaram e ficaram perplexos que ele sozinho ao meio-dia estivesse no maior papo com aquela mulher tão linda, porque ele é limpo de coração. É por isso que ele não tem medo de mulher bonita. Só tem medo de mulher bonita quem é luxuriento de coração, quem é sujo de coração, quem é tomado por desejos, por lascívia de coração. Aí não pode nem chegar perto de uma mulher bonita, não elogia uma mulher bonita, não tem um olhar legal para ver a felicidade dos outros, com um sorriso de felicidade no coração. Ele não é assim. Ele é amigo de pecadores e não se ilameia. Ele é amigo de prostitutas e meretrizes. Tem prazer na companhia dessa gente. Dá uma importância enorme à amizade feminina. Num certo sentido, as amizades femininas têm um lugar de maior importância e significado na vida de Jesus do que as amizades masculinas. Quando a gente lê os evangelhos sem preconceitos, você vê que os grandes prazeres e alegrias de Jesus acontecem frequentemente na companhia de mulheres. Sem falar que ele é acompanhado por elas, como diz Lucas no capítulo 8, é servido por elas, casadas e solteiras, escolhe a sua principal testemunha de ressurreição para ser Maria de Magdala, que não há muitas descrições sobre a fisionomia ou sobre qualquer coisa a respeito dela, mas é inequívoca a importância que ela tem para Jesus nos evangelhos. Então isso é ser limpo de coração, é não ter medo de viver, de entrar, de sair, de dizer o que as coisas são, de chamar pelo nome e não se achar sujo porque acho belo belo, porque acho lindo lindo, porque acho atraente atrativo. O limpo de coração é justamente aquele que não tem medo da realidade de nenhuma das coisas mais interessantes do mundo e da vida. Não importa a natureza das coisas. O que é. É com ele que eu aprendo o que é ser pacificador, que não é ser bobão. Tem o dia em que o pacificador faz um azorrague e expulsa os vendilhões do templo. Tem o dia em que o pacificador
como a gente encontra em Mateus 23, encara a horda dos hipócritas e mentirosos, chamando-os de hipócritas, mentirosos, filhos do inferno, mascarados, cegos, guias cegos, sepulcros caiados. Esse é o pacificador por excelência. Portanto, ser pacificador não é ser um pacifista mudo. Eu aprendo, e é com Jesus que eu quero aprender essa força valente dos pacificadores verdadeiros. É com ele que eu aprendo a ser perseguido. Ser perseguido sem queixa, sem lamúria, sem chorinho, sem, meu Deus, não estão me entendendo. Ah, eu sou tão especial e ninguém me enxerga. Isso aí é idiotice da tua situação psicológica de autovitimização. Em Jesus não existe isso. Graças a Deus. E é com ele que eu aprendo a resistir à injúria, à mentira, à oposição, a lidar contra todo o mal, sem medo, sem queixa, com coragem, olhando para cima e exultando. Aí a gente aprendeu que quando isso entra na vida da gente, quando a gente se torna discípulo não apenas desse entendimento, mas dessa prática, a gente se transforma em gosto da vida. A gente vai virando sal do mundo, sal da terra, sal da sociedade humana. Não é sal do saleiro, sal da congregação. Sal na congregação e sal no saleiro é só para perder o sabor, para virar pedra. Para virar uma pedra, um cristal de sal que não presta para nada, coisa nenhuma. Não dá gosto a nada, a não ser que morra e se dissolva. E eu falei 2, 3 dias a respeito disso. Quando a gente carrega esse espírito macário, bem-aventurado, e tem como Jesus, em Jesus, a expressão, a encarnação, a explicação e a gestualidade do significado de cada uma dessas bem-aventuranças, a gente não só ganha o gosto de Deus na vida, para si e para os outros, mas a gente, como Jesus, se transforma em referências de luz de consciência, de iluminação, de graça, de elucidação, de facilitação do caminho humano. Aonde você chega, um farol acende. Como Paulo e Pedro disse, sobretudo Pedro nesse caso, Paulo repetiu diversas vezes, mas Pedro diz: vós sois como luzeiros do mundo. Paulo diz que a gente resplandece como luz nesse mundo tenebroso. Paulo diz aos Tessalonicenses que nós não somos da noite nem das trevas, somos do dia, somos da luz. Assim como Jesus, mas a referência da luz que eu sou é a referência do que Jesus foi, sendo a luz das luzes. E é na luz de Cristo que eu vejo a luz que eu devo ser, como o Salmo disse, na sua luz, vemos a luz. Vemos a verdadeira luz para ser praticada, vivida, imitada, acesa, e em sendo praticada, porque essa não é uma luz para ser discursada, é uma luz que não é feita de palavras, nem de filosofias, é de práticas. É uma luz de uma árvore de frutos, fruto da luz, que consiste em toda verdade, justiça e bondade, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a poder entender o significado do que Jesus nos capacita a ser e a viver. E ele diz, olha, para viver isso, vocês não vão aprender com Moisés. É comigo. É comigo. Não é na lei de Moisés.
A lei de Moisés teve o seu tempo, o seu lugar, a sua hora, a sua utilidade. Ela é santa, boa e justa. Mas ela não cumpre o propósito dela, porque ao invés de emancipar, de salvar e de pacificar, como todos somos maus, e Jesus mesmo disse, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o melhor de nós é mau. Como diz o Salmo, e Paulo repete em Romanos 3, pois não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos nós somos cheios de jaça, de idiosincrasias, de vaidade, de mentiras, de enganos, de auto-enganos, de arrogância, de soberba. Meu Deus, nós somos infinitamente mais horrorosinhos do que a religião nos deixa admitir, ou as nossas pseudo-santificações nos deixam enxergar. É só quando você está habitado pela graça que você se enxerga sem medo, e aí você se vê, e é só quando você se vê e você não se enxerga na lei, você se enxerga na luz da graça de Cristo. Quando você percebe que a lei não vai se cumprir em você, ela só pode ser cessada quando ela for cumprida. E ela só foi cumprida por um. E eu fiquei 4, 5 dias explicando isto, com simplicidade pormenorizada, embora muito clara e simplesmente. Aí ele chega no verso 20, que é de onde eu parto hoje, dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, dos teólogos, dos estudiosos das Escrituras, da Torá, das leis, dos rabinos, dos mestres, dos teólogos e dos fariseus, que eram a seita mais rigorosa e meticulosa dos dias de Jesus, e mais rigorosos do que eles, só os essênios, que eram tão rigorosos que nem saíam do claustro monástico no qual viviam no deserto, às margens do Mar Morto. Jesus disse, em verdade eu vos digo que se a vossa justiça, a justiça dos discípulos, minha justiça, sua justiça que diz que quer ser um discípulo de Jesus, não exceder em muito, não é qualquer besteira não. A dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jamais. Assim como ele tinha dito a Nicodemos. Olha, se você, que é um cara que tem e cumpre toda a justiça dos escribas, toda a justiça dos fariseus, porque ele era um dos maiorais dos fariseus, mestre, rabino, teólogo do Sinédrio. Mas Jesus diz a ele, cara, você é mestre em Israel, você é doutor, pós-doutor em todas as teologias, mas não compreende as coisas mais básicas, que são essas que transformam a gente do avesso, que fazem a gente nascer de novo, que regeneram a gente, que criam o regênesis, a nova criatura. Você é mestre de todos nessa geração e não entendeu essa coisa simples. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. O reino vai estar quicando na tua frente e você não enxerga. Por essa lógicazinha grega que você está usando. Oh, mestre, nós sabemos que ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Era uma lógica de causa e efeito. Jesus disse, não, é outra lógica, é outra dimensão. Não está reduzida a essa construção de lógica greco-romana, não. E nem ao melhor do desenvolvimento lógico dos rabinos. Isso não alcança, isso tem teto baixo.
Você tem que aprender o significado de que andar comigo implica na produção de um novo ser, de uma nova mente, de um novo mundo. É um Gênesis novo, é um recomeço para surgir e eclodir uma nova criatura que vai então ver o reino de Deus, porque o reino de Deus não está fora de vós, o reino de Deus está dentro em vós. E só se você nascer da água, da consciência, do arrependimento, da mudança de mente, da mudança de conceito, da mudança de entendimento, se dispuser a um refazimento absoluto de tudo, oferecendo uma mente virgem para Deus em Cristo, para ser reconstruído, se oferecer como a terra sem forma e vazia, para que a forma, a graça e os conteúdos do Evangelho formatem aquilo que é lindo, bom e muito bom na vida da gente. Essa é a boa nova, é a boa dádiva. Se não nascer da água dessa consciência, dessa lavagem, desse novo nascimento, desse arrependimento, dessa mutação mental, conceitual e cognitiva, e não nascer de uma mutação espiritual, onde vocês deixam as coisas velhas e agarram, abraçam a chance nova, a possibilidade nova, sem saudade nenhuma do que ficou, e entregam-se sem resistência ao novo que se inaugura no Evangelho, vocês não vão, Nicodemos, nem você nem ninguém vai perceber nada. A bola vai passar quicando do reino para lá e para cá e ninguém vai ver coisa alguma. Então, se a vossa justiça não exceder em muito a desse pessoal, e olha que naquele tempo estava vivo o pessoal que foi provavelmente o pessoal mais rigoroso nessas obediências que já existiu na história. Tudo que a gente tem de farisaísmo contemporâneo é brincadeira perto do que eram os fariseus e os escribas dos dias de Jesus. E Jesus disse, olha, eles estão no jardim da infância. Eles não entenderam o que é o reino de Deus, a chegada desse aeon eterno, cujo estado onde ele se implanta, o Vaticano aonde ele se ergue, é subjetivo, é no coração, é no interior, não é exterior, é do lado de dentro. É uma construção que começa nos fundamentos das entranhas do ser. Aí, uma vez dito isso, preste aqui atenção em mim. Preste atenção comigo. Prestem atenção todos vocês. Ele chega e no verso 21, e conquanto eu vá falar nessa fase até o verso 26, provavelmente no dia de hoje eu vou ficar agora aqui apenas dos versos 21 e 22. Aí ele dá a primeira ilustração de como ele veio para cumprir. Foi tudo cumprido. Eu cumpri, eu sou a escatologia realizada, diz ele. E por falta de explicação simplificada e límpida e cristalina, é que quem quer que esteja me acompanhando não pode dizer que não entendeu, porque mais simples não dá. Eu estava dizendo que Jesus não está ensinando aos seus discípulos, dando a eles nenhuma aula sobre a lei de Moisés, sobre o Levítico, sobre Deuteronômio, sobre Números, sobre nenhuma dessas coisas. Ele está ensinando o que agora é o que está em vigência, porque ele disse, eu não vim para revogar a lei de Moisés, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. E ele cumpriu.
E a gente viu abundantemente como ele cumpriu, está consumado, está feito. Uma vez que ele chega nesse ponto, ele começa agora a fazer os aplicativos dos Macários. Para quem é alguém que quer viver essa bem-aventurança, essa prosperidade espiritual do Evangelho, quer se tornar uma pessoa como Jesus, praticando o mesmo modo de viver, com a mesma expressão de olhar, de consciência, de atitude, de emoção, de sentimento, de caráter, de atitude, como eu estou sempre repetindo, para ver se entra no coração de alguém. Então, agora, uma vez que ele explicou quem eram os Macários, explicou qual era o significado de ser, o que deveria acontecer, que era ganhar esse gosto saboroso, divino, como um sal na terra, com tudo aquilo que eu já expliquei recorrentemente para todos vocês que me acompanham, e está tudo gravado aí na plataforma do YouTube, se transformar nessa luz, nessa árvore da luz do fruto que consiste em toda a justiça, bondade, verdade. Ele vem e diz, eu não vim revogar o que Moisés ensinou. Já expliquei por que não, eu vim cumprir e cumpriu. Ele é a escatologia realizada de tudo isso. Aí diz, mas olha, o que eu vim ensinar, não fiquei pensando que eu vim puxar para baixo essa referência. A referência de Moisés é que era muito baixa, era muito pequena, era muito apenas comportamental, era muito behaviorista. Tinha a ver apenas com a possibilidade de alguém expressar determinado comportamento e outros virem a pensar que por causa daquele comportamento ele era uma pessoa que de fato amava Deus, quando muitas vezes era só um comportamento mecânico, robótico. Jesus usa a palavra mecânico lá em Marcos, no capítulo 7, quando ele diz, porque vós mecanicamente cumpris os mandamentos de Moisés, mecanicamente. É algo que estava ali só na máquina behaviorista, daquele comportamentalismo. Não é isso. E aí ele vem e diz, eu vou ensinar vocês e vou levantar o sarrafo. Porque a lei de Moisés facilmente deixa as pessoas equivocadas com a ideia de que as obediências exteriores são correspondentes às verdades interiores e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são. E de maneira absoluta não tem correspondência na vida de ninguém, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e porque a lei só me faz tomar consciência do meu próprio pecado sem conseguir superá-lo. Como cansativamente eu já expliquei a vocês. Aí ele começa nos aplicativos. Nessa verdadeira justiça do reino de Deus que excede religião, excede moralismos, excede etiquetas religiosas, excede o politicamente correto dos nossos dias, excede os ditames da Constituição, excede uma quantidade enorme de coisas até boas que a gente tem, excede a Declaração Universal dos Direitos do Homem, excede tudo isso. O Evangelho deixa todas as melhores produções de natureza ético-moral dos humanos com um sarrafo muito baixo. E é infeliz aquele que pensa que a vida pode ser feita apenas dessas realidades manifestas em mandamentos humanos. Não passam disso. Aí no verso 21 ele diz, ouvistes
que foi dito aos antigos, ele está se referindo às leis de Moisés. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês ouviram? Moisés é lido nas sinagogas, é lido no templo, é lido nos outros lugares, como ele mesmo veio a dizer. E naquela história do rico e do Lázaro, ele coloca na boca do pai Abraão a afirmação de dizer, olha, diz para os teus irmãos ouvirem a lei e os profetas e obedecerem, já que é esse o caso. Se pelo menos eles levassem a sério a lei e os profetas, eles aprenderiam um caminho melhor do que aquele no qual tu viveste, olhando só para o teu umbigo e acabaste vindo para o inferno, cara. Agora, o que ele veio ensinar, e é o que ele diz, é muito para além disso tudo. É a realidade que pode me catapultar para me tornar um humano, para além do primitivismo das tábuas da lei de Moisés, que são primitivas. Por exemplo, as leis de Hammurabi, que foram dadas antes de Abraão. Abraão nasceu na terra onde Hammurabi foi rei e legislador. Antes de Abraão existir, eram leis extraordinárias. E o decálogo de Moisés e as leis de Moisés fizeram absorção de uma quantidade enorme de leis que já eram vigentes em Ur dos Caldeus e em toda a Mesopotâmia, entre os assírios, nos dias de Abraão e posteriormente. Então vem Jesus e diz, não, isso aí é o que os homens conseguiram enxergar. E é o mínimo necessário para que a existência social não se caotize, para que vocês consigam fazer uma sociedade minimamente passível de promover sobrevivência humana e encontro humano e confraternização humana minimamente. Agora, o reino de Deus está muito além disso tudo, excede a isso tudo. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Ele começa pelo mais óbvio de todos os mandamentos. O mais óbvio de todos. Não matar o outro. Não tem nada que seja mais universal na terra inteira do que esse mandamento, não matarás. Está presente em todas as civilizações, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as sabedorias, em todas as filosofias, não matarás. E ele começa daí, desse ponto absolutamente tosco, básico, que ninguém tem o que argumentar contra. A gente não está aqui para matar ninguém. E quem assim o faz é assassino. E o assassino não tem direito de viver entre os seres humanos. E aquele que mantém um coração de assassino, o apóstolo João diz que aquele que carrega o coração de um assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Está lá na primeira epístola de João. Ouvistes o que foi dito aos antigos? E aí é Moisés que disse, e todas as legislações do mundo inteiro, não matarás. Lembram que Moisés estava no Egito. Aí matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, e o que é que os egípcios, sendo Moisés filho da filha de Faraó, adotado, fizeram a Moisés? Iam executá-lo e ele fugiu para o deserto. Só voltou 40 anos depois. Porque até na legislação egípcia estava definido, antes de Moisés trazer os decálogos, não matarás. É universal essa consciência. Todo mundo sabe disso desde sempre. Ouvistes o que foi dito, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Lá nas leis de Hammurabi,
o cara que matasse ia morrer. Era olho por olho, dente por dente. Semelhantemente à lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Variava o modo da morte, mas a morte era certa como julgamento. Ouvistes isso? Porém, é uma adversativa. Dou um passo para além disso. Isso é o mínimo. Isso é o básico. Isso é a escolaridade humana mais primitiva possível. É claro que não é para matar ninguém. É óbvio que não é para matar ninguém. Mas o evangelho do reino de Deus vai para além de não matar apenas, de não tirar a vida, de não esfaquear, de não dar tiro, de não liquidar com a continuidade da existência física do próximo. Está para além disso. O evangelho do reino de Deus, segundo Jesus, que é isso que excede a justiça da religião, ensina muito mais do que isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele, que qualquer pessoa, que sem motivo, sem razão nenhuma, resolver, decidir se irá, achar que é um direito seu viver irado, é um direito seu antipatizar dos outros, do próximo, de graça. Não, eu só não gosto dela, dele. Aí você pergunta, mas que mal ele ou ela te fizeram? O cara diz, nenhum, nunca. Eu só não gosto. Não vou com os cornos. Na realidade, eu odeio. Aí você tenta dissuadir essa pessoa dizendo que é isso. Não, eu tenho direito de não gostar e eu já vi gente. Mas nunca ninguém me impressionou, nem entre os assassinos de Bangu 1, durante os 3 anos em que eu os visitava no mínimo uma vez por semana e todos abriam o coração comigo. Eu nunca vi ninguém como uma menina aqui em Brasília, há 19 anos, que me disse aqui nesta casa que ela odiava. E eu falava muito em amor. E que ela estava tentando ver se dava um lugar ao amor na vida dela, mas que ela vinha e tinha vindo aqui me dizer que ela não iria jamais abrir mão do direito e do prazer que ela tinha de odiar pessoas, inclusive a mim. Aí eu falei, e que mal eu te fiz? Não é porque essa seja uma pergunta que eu faça para ninguém, mas no caso dela, eu só queria que ela tivesse a chance de ouvir aquilo em relação a mim. E que mal eu te fiz? Aí ela disse, você? O teu mal é ficar falando de amor, eu odeio amor. Eu tenho prazer em odiar. E você quer que eu abra mão do meu maior prazer na vida, que é ter raiva, que é manter a minha ira acesa. Não, eu te odeio, pastor. Eu te odeio. O marido dela pálido, totalmente submisso ao ódio dela, tinha pavor dela. Aí ela se levantou e foi embora. Uns 4 meses depois eu a encontrei num lugar aqui em Brasília, num restaurante dos mais antigos da cidade, chamado Bar Brasília, aqui na Asa Sul, onde tem umas comidinhas, uns quitutes gostosos. E eu entrei lá com a Adriana, eu creio que com a Bruna, a Juliana e o Daniel. E ela estava sentada numa mesa com o marido e umas pessoas. Aí quando ela me viu entrar, imediatamente ela deu uma cotovelada no marido e começou a falar assim meio alto. Eu odeio ele. Aí depois de uma meia hora eu passei para ir ao banheiro, tinha que passar na frente da mesa deles e falei, oi gente, boa noite.
Aí ela grunhiu assim, eu te odeio. Se fosse uma pessoa mais afoita, já ia partir para cima, sai dela, em nome de Jesus, demônio. Eu sei que os seres humanos podem virar diabos quando optam por odiar. Quando optam por fazer da ira um modo de sentir, um modo de viver, um modo de se comportar, um modo de interpretar. E há uma quantidade enorme de pessoas que dizem, esse é meu direito, e o que você tem a ver com isso? E se você insistir em dizer, não faça isso, porque isso mata você, mais do que aquele a quem você destina sua ira, ela, antes de qualquer coisa, envenena, destrói, se somatiza e arruína a sua existência. Elas, todavia, abraçam isso como um direito de ser e de existir e não abrem mão disso. E vem Jesus e toca nessa situação profundamente diabolizada e diabolizante na existência humana, na condição da interioridade humana. Essa possibilidade de que alguém sem motivo, sem razão, sem agressão, sem humilhação, sem ter sido atingido por nada, simplesmente diga, não gosto, odeio. Às vezes a gente simplesmente não tem simpatias desenvolvidas por certas pessoas. A gente, às vezes, encontra dissonâncias tão grandes entre o nosso espírito e a frequência, a energia do espírito dos outros, que nunca é possível uma comunhão. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você transformar isso em ira imotivada, em antipatia cultivada no coração, adubada no ser, justificada na alma, numa tentativa patética de racionalização do ódio pessoal contra alguém. Aí Jesus disse, olha, isso aqui é morte, isso é assassinato. Ouvistes o que foi dito aos antigos na lei de Moisés? Naquele tempo vocês só matavam quando tiravam a vida física. Eu, no entanto, levanto esse sarrafo e aprofundo essa consciência infinitamente mais. E digo a vocês o que vocês têm que internalizar para viverem como esses macários, se são os bem-aventurados de Deus, essa consciência tem que estar presente em vocês. De que aquele que se irá, sem qualquer motivo, se irá contra o seu próximo, seu irmão, seja ele quem seja. Irmão aqui não tem nada a ver com quem frequenta a tua religião, tua congregação, teu grupo de afinidades de crenças e crédulos, não. O irmão aqui é todo outro próximo, todo outro ser humano, com categorias de natureza universal, transcendentes a toda e qualquer perspectiva étnica, religiosa, cultural, qualquer outro ser humano que fale a sua língua ou não fale. Eu não tenho o direito de nutrir, alimentar e desenvolver esse ódio, essa ira imotivada na direção de ninguém. Todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é julgamento moral, nem legal, nem criminal, nem constitucional, nem de qualquer outra natureza. É julgamento espiritual. A gente está falando aqui de coisas espirituais, dos macários. Positivamente, eles aprendem tudo aquilo que Jesus ensinou e eu repeti tantas vezes. E eles aprendem isso para não se tornarem jamais esses pseudo-obedientes de qualquer coisa que não se sustenta sem amor. Por isso, a lei de Moisés
era a infância primitiva, da obediência mais básica, para a manutenção mínima do convívio social humano, mas está longe de ser a referência divina para eu virar alguém parecido com Deus, para eu me tornar alguém semelhante a Jesus, para eu me tornar alguém que abraçou, que entendeu, que reconheceu a sua vocação para ser na vida. E essa é a minha vocação para ser. Estou aqui para ser um macário pleno do Evangelho de Cristo. E para passar pelo julgamento espiritual, passar de passagem, nem olhar, nem ver. E Paulo diz em Efésios, e a gente já viu isso aqui na exposição de Mateus, eu falei sobre isso longamente. Você tem que assistir a exposição inteira do capítulo 1 em diante. Como Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E na exposição dos Salmos aqui eu gastei muitos dias falando sobre isso. Irai-vos e não pequeis. Foi uma frase de Davi antes de ser de Paulo. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Não guardem isso, não alimentem isso, porque se vocês assim o fizerem, Paulo diz, vocês abrem a porta para o diabo no coração. A ira guardada, sobre a qual a gente dorme, que a gente diz que é direito de ser, que é uma condição sua, da qual você não quer abrir mão por nenhuma razão nessa vida, embora não tenha havido nem na primeira instância qualquer razão para você se irar contra ninguém, mas você fez isso por deliberação da maldade do seu coração e das suas antipatias seletivas. Você abre um portão do inferno na alma quando você guarda isso. E você recebe julgamento. Você já começa a existir sob juízo. Juízo espiritual de todos os níveis. Juízo de punições espirituais. Abre a porta para o mal na interioridade. Começa a ser açoitado. E começa a ser julgado. E a sentença pode atingir seu corpo, somatizando-se em enfermidades muitas vezes incuráveis em você, podem atingir a sua alma, produzindo transtornos os mais variados que vão adoecer a sua psique, que podem adoecer a sua mente como um todo. Vão adoecer com certeza o seu comportamento, a sua existência. O julgamento vem antes de acontecer aquele julgamento divino clássico na nossa perspectiva, já começa aqui agora. Comece a se irar sem motivo hoje e alimentar isso hoje, e você já existirá sob juízo. Já abre a porta para o diabo, já muda a chave para um outro senhor. Já dá o direito de soberania da sua vida a Satanás, que é coisa que muita gente modernamente não gosta de ouvir, mas não deixa de ser verdade. Mesmo que você não goste desse fato, ele é real. Eu sei que ele é real. E é por isso que eu te advirto com toda a sinceridade do meu coração, porque não pode se brincar com isso. O julgamento chega e você morre, adoece, fica transtornado, vira um Saul, e que ficou com inveja de Davi e desenvolveu uma ira. Quanto mais bem Davi fazia a ele, mais ódio ele tinha de Davi. Eu já experimentei isso na minha vida milhares de vezes. De tentar só fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem.
E não é uma coisa que eu tento, eu sei que na graça de Deus é uma coisa que eu faço. Mas há pessoas em relação às quais, tanto mais quanto você faça, mais elas te odeiam, mais elas te abominam, mais raiva de ela tem. Porque parece que a sua bondade traz a lume, traz a luz, ressalta a incapacidade dela de ter qualquer vínculo com aquilo que é bom. Deixa claro para elas que elas só se identificam com aquilo que é mal. E aí elas passam a te odiar por causa do bem que você encarna. E aí tem uma quantidade imensa de ódios que são projetados para cima de você, e eu os conheço muito bem na minha vida. E sei quem são essas pessoas. Sofro por elas, mas sei que tanto mais quanto você as abençoe e faça bem a elas, mais elas vão te querer mal, embora muitas vezes elas sejam hipócritas, mas todas as chances que elas têm de fazer algum tipo de maldade contra a sua vida, elas farão. E a gente deve saber que a existência acontece também com gente assim e, sobretudo, para todo lado, com pessoas que carregam essa natureza e esse espírito. Aí prossegue Jesus e diz, olha, Moisés disse que era só para não matar, enfiar a espada. Eu estou dizendo, tomem cuidado, porque muito antes de haver morte física, a gente mata pessoas todo dia na subjetividade, com as nossas iras imotivadas, com as nossas antipatias bem guardadas, antipatias de estimação, das quais a gente não abre mão. Isso é horroroso. Cuidado com o julgamento. Você morre antes da hora por causa daquilo que você alimenta. É como um contágio de natureza radioativa, dos piores sentimentos e emanações de morte dentro do seu coração. Ouvistes o que foi dito por Moisés e por qualquer outro que o tenha precedido na antiguidade ou depois dele. Não matarás. Isso é o óbvio. Eu, porém, vos digo, e ele prossegue, não só sobre ira, mas ele diz mais do que isso. Qualquer e quem proferir um insulto, eu estou falando de insulto mesmo. Aquele insulto que você faz no coração com aquela vontade de, se pudesse, você esmurraria. Você enfiaria uma faca. Você botaria uma armadilha. Você faz isso como se estivesse no inferno, com ranger de dentes. Aquele insulto do ódio, da raiva. Você sabe. Você sabe que insulto é esse. Jesus diz que isso é coisa seríssima. Você não tem que ter uma arma em casa. Nem tem que ter se armado e andar com uma arma branca para enfiar em alguém num determinado momento de periculosidade, não. Basta que você ande com o coração capacitado a insultar. Porque o insulto é um esmurramento. É pior do que murro. É pior do que briga de rua. Briga de rua você limpa, sai, espanta, daqui a pouco o cara volta e diz, perdão, perdi a cabeça, eu sou um idiota, me desculpa. Agora, certos insultos duram para sempre. Criam abismos para sempre. Cavam fossos eternamente. Destroem a autoconfiança do insultado. E o pior de tudo, fazem o insultante ou o insultador
o indivíduo que cria irmandade, se torna gêmeo de Satanás nas suas práticas da vida. Satanás é que é o grande insultador, provocador e mentiroso. E que tem prazer infernal na desconstrução do significado de tudo aquilo que tem significado bom na vida. Aí vem Jesus e diz, está pensando que Moisés disse alguma coisa especial? O que ele disse, todo mundo antes já sabia, é o mínimo. Agora, eu vos digo, não se irem, nem guardem a ira, porque isso traz julgamento, tem consequências. E também não pronuncie insultos. E o insulto não é apenas você dizer, esse cara é um venal, vive a vida inteira enganando, mentindo, destruindo, isso e aquilo. De vez em quando você tem que dizer, como os profetas disseram. Como Paulo disse, mencionando pelo nome alguns dos indivíduos que ele chegou a chamar de cânceres em estado de metástase. Foi o que ele disse na primeira epístola a Timóteo. Eles corroem como câncer, são malignos. Às vezes a gente tem que dizer. Às vezes, mas isso não é necessariamente um insulto. Quando você diz uma coisa dessa, tem que ter uma convicção de natureza profética e dizer isso naquela esperança, como Paulo diz a Timóteo, exorta, profetiza e admoesta na esperança de que eles sejam visitados com arrependimento para a vida. Não é insultar, é chocar, confrontar, sacudir para ver se acorda. Mas chega uma hora em que você, fazendo isso, com toda a tua vontade e boa intenção, não acorda ninguém, é melhor silenciar para sempre. Para que você mesmo não incorra no risco de transformar a sua exultação em insultos horrorosos. E Jesus não brinca com insulto. Não insulte o próximo, nem o seu irmão, porque você vai ficar sujeito até a julgamento de tribunal humano. Existe previsão constitucional, por exemplo, nos nossos dias, para a injúria, para o insulto, para todas essas coisas. Nos dias de Moisés não havia uma previsão para o insulto. O insulto de alguém que fala porque não gosta de um outro. Nesse sentido, nós estamos muito mais evoluídos do que a lei de Moisés. A nossa Constituição prevê julgamento para insulto, para calúnia, para difamação, para isso e aquilo. Na lei de Moisés havia a previsão para o falso testemunho. Quando você faz alguém padecer e cumprir penas a respeito de algo que a pessoa não cometeu. Mas Jesus aqui não chega nem a tanto, ele diz que basta insultar. Basta fazer uma desconstrução verbal, uma desconjunção do ser do outro, que você já está sujeito a julgamento de tribunal. Nos dias dele já havia esse preceito. Agora, ele não está nem falando do tribunal humano. Ele está falando daquele outro tribunal que nunca deixou nem deixará de existir, que é de natureza espiritual. Como diz o profeta Zacarias, lá no capítulo 2, 3 da sua profecia, quando ele cria aquela cena de tribunal e Satanás acusando o sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor, que é uma manifestação de Cristo antes de Jesus, advogando a causa do sumo sacerdote Josué enquanto Satanás o insultava. Ou você vê aqui na epístola de Judas, ele citando um texto extra-bíblico
que não está em lugar nenhum da escritura bíblica do Velho ou do Novo Testamento, exceto na Epístola de Judas, e ele se serviu de um texto pseudoepígrafe dos dias dele, para dizer que quando Satanás disputava, quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás acerca do corpo de Moisés, não julgou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório. É Judas, o irmão de Jesus, dizendo, olha, o arcanjo Miguel, não você, seu bobo, disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés, não falou nenhum tipo de palavrão, de insulto ou de juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas ele mesmo não insultou nem o diabo. Nem o diabo. Enquanto você, numa ignorância absoluta, insulta Deus, os homens e os anjos e os demônios e todo mundo, e não conhece os princípios espirituais e o que essas coisas trazem e atraem de negatividade para a sua própria existência. E ele prossegue, depois de falar do insulto, e diz, e quem chamar o próximo ou o irmão de tolo, e aqui ele usa uma expressão, uma palavra aramaica, que era a palavra raca, que literalmente significa oco, vazio, nada, coisa nenhuma, ser inexistente. Quando você chega e você esvazia um ser humano do seu conteúdo todo, você diz, para mim você não existe. E você produz uma indiferença homicida contra aquela pessoa. Tem gente habitando a mesma casa, a mesma família, há anos e anos e anos e anos, com indiferença homicida. Eu, às vezes, vejo mais mulheres, nesse caso, até do que homens também. Mas as mulheres, e eu não estou aqui preconceitualizando coisa alguma, só estou constatando uma estatística da observação bastante acurada da minha vida como pastor, ouvindo gente há meio século. Eu vejo muitas mulheres odiarem os seus ex-maridos para o resto da vida. Aí não importa que o cara se converta, se arrependa, melhore, qualquer outra coisa, trate bem os filhos, deixe para trás aquilo que um dia foi o que caracterizou o modo dele de viver, em razão do que aquela separação aconteceu. No entanto, aquele espírito de anulação da existência do outro está sempre presente ali. O outro não é digno de oi, nem de bom dia, nem de um sacudir de cabeça. Se você encontra com ele e ele é um ser que se tornou inexistente, porque você considerou a vida dele um ser raca, um ser oco, um ser nada, você o colocou num estado de nihilo existencial, de coisa alguma de ser, e o trata desse modo, que é pior do que qualquer outra coisa, é a indiferença absoluta. É o não reconhecimento da presença, da existência e do ser do outro, em qualquer que seja a circunstância. E não me diga que isso é raro, porque não é, está presente na tua casa, na tua parentela, na tua família, quem sabe no teu coração. Quem sabe na sua vida? Quem são os racas da sua interioridade? Me conte, me diga e me fale. Jesus diz cuidado, porque quem quer que assim faça com o seu irmão, que o esvazie, que o torne um nada, um nihilo, que o leve a esse estado de desconsideração absoluta
luta da existência dele como ser humano. Está chamando um grandiosíssimo juízo para si. Quem lhe chamar o próximo de vazio, de oco, de raca, de coisa alguma, estará sujeito, olha como a gravidade disso alcança a gente, ao inferno de fogo, a um estado existencial de natureza escatológica que se presencializa já na sua existência a partir de agora. É por isso que você vai esvaziando o mundo de gente, sendo indiferente para com todos os que você queira, às vezes por questões de intolerância religiosa, político-ideológica, ou desavenças ou ódios, ou razões as mais diversas. O fato consumado é esse. O cara passa a inexistir e você tem orgulho de fazê-lo inexistente e de mantê-lo nesse estado de inexistência. E aí não sabe por quê, e depois de um tempo seu coração vai entrando num estado de inferno existencial. Não sabe, não descobre. Vai ao psiquiatra, vai mudando de psicólogo, de analista, vai buscando aconselhamento, vai resolvendo todas as exterioridades da vida, dá o dízimo, aumenta a frequência a culto, lê a Bíblia, mas nada muda. Por quê? O inferno está te habitando. O inferno não vai te habitar e nem você necessariamente tem que habitar o inferno. O inferno, antes que você vá para ele, ele vem para você. Antes que você entre nele, ele entra em você. Aliás, só entra no inferno aquele no qual e em quem o inferno entrou antes. E a receita mais simples para o inferno entrar em mim, para o diabo se entronizar em mim, é a ira imotivada, é o insulto odiento, e é esse espírito de redução do próximo ao nihilo, ao coisa nenhuma, e a manutenção orgulhosa desse estado de coisas. É o que abisma o inferno no seu coração. Aí você diz, o Caio está querendo baixar o nível. Vocês são uns bobinhos. Ai, que coisinhas mais lindamente bobas, tolinhos. Cara, meu filho, minha filha, quando eu prego o evangelho, eu não estou baixando o sarrafo. É você que baixa o sarrafo quando fica agarrado aí com a lei de Moisés. A lei de Moisés, que já tinha sido precedida séculos antes pela lei de Hammurabi, e a de Hammurabi por muitas outras legislações anteriores, que diziam quase todas a mesma coisa. Inclusive em relação aos cerimonialismos das práticas rituais judaicas. Na lei de Moisés você encontra coisas exatamente parecidas e semelhantes nos ritos gregos, nos ritos mesopotâmicos, nos ritos egípcios. Você encontra as mesmas coisas nos ritos de origem, religião e crenças de origem africana. Como uma vez um pai de santo, há uns 20 e tantos anos atrás, chegou para mim, falou, eu ouço você pregar e estou muito impressionado. E eu queria saber como é que eu faço para conhecer Jesus. Aí eu falei, é muito simples. Aí ele falou, o que é que eu faço? Eu falei, olha, vai para casa, pega o livro de Levítico e lê todinho. Aí ele, o quê? Eu li o livro de Levíticos, de Moisés, da Torá, do Velho Testamento. Vai e leia, todinho. Daqui a uma semana, quando você tiver acabado, volte para mim. Aí ele voltou e falou, li tudinho. Mas, de certa forma, eu pratico
o livro de Levítico a minha vida inteira, na minha religião de origem africana. Eu falei, então deixa eu te dizer o seguinte, exatamente como o Novo Testamento diz que nós não somos perdoados pelo sangue de bodes, nem de touros, nem de sacrifícios recorrentes, e sim pelo sangue de Cristo, que foi derramado de uma vez para sempre. Eu pedi para você ler o Levíticos, porque eu sabia que um homem inteligente como você, com tanta consciência, inclusive antropológica, iria chegar à conclusão que você chegou. Então, para conhecer Jesus, basta saber que está tudo cumprido, meu filho, já está pago. Você não precisa fazer mais nada, está feito. Aí, porque em Jesus o Evangelho tira a recorrência dessa repetição ritual de Moisés e de todas as outras religiões, o cara chega e diz, está baixando o sarrafo, está fazendo tudo simples demais. Ao contrário, eu estou fazendo tudo infinita e eternamente mais profundo do que você consegue admitir, porque foi isso que Jesus fez, foi isso que ele ensinou. Olha, não matar do lado de fora é bobagem, eu estou ensinando vocês a natureza do verdadeiro homicídio que atinge o coração de qualquer um, mesmo daquele que nunca matou nem vem a matar ninguém, nas exterioridades das criminalizações aferíveis e constatáveis do ponto de vista material, espaço-temporal, histórico. Isso tudo começa no coração, como ele diz. É do coração que procedem os maus desígnios, leia Marcos 7. Os homicídios, ele disse, nascem no coração, os ódios, as iras, a prostituição, a lascívia, a corrupção, todas essas coisas começam dentro. Elas às vezes atingem explosões e concreções tão dramáticas que se manifestam também do lado de fora. Mas todas elas, mesmo que a gente consiga controlar as coisas do lado de fora, quando o coração é sincero bastante para fazer o loop de verdade e olhar para dentro de si mesmo, enxerga todas essas coisas que matam o ser e o espírito latentes e presentes em nós. Eu vou parar hoje por aqui, sexta-feira, e vou voltar na próxima terça-feira, se Deus quiser, prosseguindo exatamente desse ponto. E aí eu quero que você também se prepare, porque eu quero mostrar uma diferenciação que está aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 3. Anote aí para você ler, 2 Coríntios, capítulo 3. Eu, para concluir isso que eu estou dizendo nos versos 21 e 22, vou fazer como eu fiz antes, levando você a 2 Coríntios, no capítulo 3, para você ver a diferença entre ouvistes o que foi dito aos antigos e eu, porém, vos digo. Ouvistes o que Moisés disse, ou o que Hammurabi disse, ou quem quer que tenha dito coisa semelhante disse. Fiquem sabendo que em relação a todos eles eu carrego um porém radical. Eu introduzo um porém completamente radical. De modo que todo mundo é garoto de calça curta quando se trata de chegar e olhar para o Evangelho do Reino de Deus e dizer, eu quero seguir Jesus e aprender com Jesus a ser um macário, a ser humilde, a ser humano, a ser manso, a ter fome e sede de justiça, a ser misericordioso, a ser limpo de mente, a ser um pacificador, a ser resistente, resiliente, perseverante, corajoso, exultante, para ter o gosto de Deus na vida, para dar o fruto da luz da existência. Eu preciso saber que está tudo cumprido na cruz, que eu já estou perdoado, porque uma vez perdoado, e só os que se sabem perdoados
Só os que já se sabem justificados, só os que já se sabem crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus é que tem coragem de se enxergar. Porque já está tudo pago, consumado. Você se enxerga não para se culpar. Você se enxerga para ser curado, para se curar, para se deixar transformar, para se admitir, para se trazer para a luz, para se puxar para a glória, para se deixar iluminar por essa luz que sara o ser.